Legal, é um baú, né? Funciona. Uhum. Só que você tá vendo como ele tá chato? É porque eu tô vendo sobreposição. Só um Minecraftzão. O que que a gente faz? A gente pega, né? Eu vou até pegar essa mesma ideia aqui, desse baúzinho. Vou jogar pro lado, ó. E agora eu vou dar uma diferenciada nele, ó. Que é o quê? Eu vou começar a pegar alguns lados e vou dar sobreposição. Por quê? Isso aqui que eu chamo de primitivo. Porque ele lembra muito um cubo. E aí quando você pega essa mesma forma, ó. E começa a quebrar, ó. Colocar sobreposição, eu posso fazer torto, João. Tá vendo? Tá meio torto, né? Uhum. Só que ele começa a ter sobreposição, ele começa a ficar interessante. Ó. Isso é uma coisa que eu vejo bastante presente no seu desenho e que a gente começar a trabalhar, né, exercitar essa mentalidade, vai aprimorar bastante o seu desenho. Porque aí a gente vai ativar esse lado que você treinou tanto, que é a perspectiva. Você já entende Sim. ela. Então aqui agora você tá usando ela ao seu favor. Isso daí eu nem tinha pensado. Sobreposição. Realmente muito melhor. Aquela imagem que você mandou também, nossa, muito boa, que você mandou lá do Twitter. Sim, é justamente aquele processozinho lá que eu penso. É Uhum. simplificação, sabe? Eu estou usando isso aí para simplificar. Tem aqui, vou colocar uma sobreposição aqui, ó. Fazer uma tangência, então eu prefiro deixar mais para dentro. E aqui, ó, outra sobreposição, ó. Se eu trazer isso aqui para cima, aí eu vou fazer ele colocar assim. Sai daqui de trás, tem essa sobreposição dessa tábua em cima dele. Tem aqui essa parte mais volumosa. E aí sim ele vem para cá. Aí tem a sobreposição aqui da madeira, desce, continua, pronto, fechei uma forma. Agora aqui, ó. E por que que eu tô querendo te mostrar isso? Porque isso acontece em tudo. Prop, cenário, personagem, tudo. Sobreposição é uma ferramenta poderosíssima para demonstrar tridimensionalidade. Basicamente a mesma ideia de caixa, só que com sobreposição. Uma dúvida daí, tipo, eu tô olhando pra tua tela e pra imagem lá que você tinha mandado. No final, ele coloca pra botar mais assets, acho que tá escrito aqui. Seria tipo. Detalhar mais, né? Uhum, Você começa a colocar mais ruído e mais uhum, contexto, né? Que nem aqui eu fiz um baú porque ainda assim é um baúzinho mais primitivo, né? uhum, Só que o que acontece se eu duplicar, jogar para cá e agora eu começar a colocar um pouco mais de informação? Por exemplo, vamos trazer uma outra camada de informação aqui, uma outra camada de informação aqui, porque eu estou gerando ruído e gerando smalls, né? Tô uhum. colocando informações menores agora, que nem você estava fazendo teu martelo. E isso aqui normalmente a gente usa para auxiliar o contexto, entendeu? Que nem Sim, se eu colocar assim, ó, o que você vai interpretar? Ele é um baú de alguém mau? sim. Ele é Tem perigoso? ponto. E tem Uhum. pontas. Agora, se eu continuo colocando coisas arredondadas, ele é um baúzinho de boa, é um baúzinho Sim. safe, tá ligado? Tipo, se eu colocasse, tipo, tábuas meio quebradas com buraco, tipo, ia Ó, dar uma aparência de que é um baú meio velho, né? ó, baú abandonado, tá ligado? Tá legal. Mudei o contexto. Uhum. Tô contando mais a história. Se eu começo a colocar, por exemplo, runas, né? É um baú mágico, tá ligado? Então a Legal, gente usa legal. isso pra auxiliar o contexto, né? Tem aqui, ó. Uhum. Se eu quiser isso aqui diferente, ainda tá muito primitivo, quero mudar o shape, ó. E se eu alargar um pouco mais ele? Na realidade, ó, vamos deixar essa forma. E aqui na base, ó, a gente tem um outro pezinho que faz isso. Ele abre mais, ó. E aí aqui, eu vou lá e coloco um eco do que tem aqui, ó. Porque se eu deixar aqui sem nada, olha a quantidade de linha que tem aqui, compara com a quantidade de linha e contraste que tem aqui. A Uhum. distância entre uma coisa e a outra aqui está espremendo tudo. E isso Uhum. está gerando uma área mais tensa de informação, entendeu? Então, se Uhum. a gente não equilibra isso, né, a gente acaba deixando o desenho desequilibrado. Posso pensar em, sei lá, ó, vou colocar aqui também, ó, um reforço aqui assim. Ó, o baú tá virando outro, mas você tá vendo que eu não tô mudando a forma principal dele? Eu tô Uhum. contando uma história diferente desse baú, mudando poucas coisas, Sim. criando contraste. Posso até adicionar um design diferente, ó, que nem, ó, fazer uma tábua meio tortinha aqui pra cima e ela com uma lacuninha aqui e uma pequenininha aqui. Já tô contando uma outra história. Se eu Uhum. vier nesse cadeado aqui, por exemplo, isso aqui tá muito primitivo, né? Tá uma forma muito primitiva. Tá muito quadrado. A gente sabe que isso aqui Uhum. não é quadrado. E se eu, por exemplo, quebrar e colocar uma forma aqui em cima também, como se ela tivesse encaixada aqui em cima, soldado aqui nessa parte de cima dele, volta e aí ele vai para cima de novo, trazendo o quê? Pensando na sobreposição, ó. Agora eu tenho uma informação extra aqui. Embaixo eu posso, sei lá, imagina que aqui ele tá preso, só que na realidade tem também uma braçadeira, né? Então eu vou lá e coloco uma braçadeira aqui, ó. Porque eu tô dando função e contando o contexto dele, né? Tipo, é um baú que na hora que você abrir isso aqui vai pra cima. Uma Uhum. história não quer dizer que você precise contar isso aqui pertence a tal personagem, esse personagem vem de tal lugar, não. Uhum. Cara, tá, isso aqui é uma história, ó. O que você entendeu? Uhum.
Que foi pro lado. Que Que foi pro entortou. lado e entortou. Isso é uma história. Você contou, você acabou de contar algo, entendeu? Então você não Uhum. precisa pensar numa história de um personagem, né? Ou de alguma coisa mirabolante, né? Pra Uhum. você contar algo. Contar uma história é justamente contar uma ação também. Então Uhum. pense nisso. Então quando eu tô fazendo essa partezinha aqui na frente do baú, eu tô contando uma história. Contando que na hora que a pessoa abrir isso aqui vai ser jogado pra trás. Uhum. Liberando a parte daqui também do baú. Entendeu? Uhum. E aí se você para e pensa, putz, cara, mas então quer dizer que isso aqui, ele tá rachado aonde aqui no baú? Não tem nada encaixado, tem que ser duas partes divididas. Pô, Uhum. então eu posso melhorar essa leitura, esse entendimento, né? Colocando uma camada fina aqui e uma camada mais grossa aqui e posso brincar e sobrepor. E se eu tentar jogar ela pra cá, um pouco mais pra baixo? Ó, tá ligado? Uhum. Pô, então posso contar que agora tem uma peça que ela é uma fechadura encaixada numa parte de trás. Mas parece que tá deslocado. Então vamos voltar e vamos deixar como se tivesse uma pecinha a mais aqui assim. Tá dividido. Ó, Uhum. Caraca, velho. posso quebrar as quinas dele também pra dar um contexto. Imagina E- que esse baú tava no fundo do mar, ó. Vou colocar aqui Uhum. uns musgos agora, ó. Vou colocar uns negócios assim, ó. Putz, mas não tá conseguindo contar que tava no fundo do mar. Pô, vamos brincar então, cara. Mete uma estrela do mar aqui, tá ligado? Céu do mar mata pau, meu. Pronto. Tava no fundo do mar, cara. Sim. Pronto, tá ligado? Caraca, velho. Então, contar uma história é você saber usar bem o que você tem a seu dispor para contar aquilo. Né? Uhum. Nesse exemplo, é o que eu tô te mostrando. Eu quero Uhum. mostrar que esse baú tava no fundo do mar. Eu coloquei uma mensagem fortíssima, que é o quê? Cara, você não vê estrela do mar fora do mar. O Sim. nome dela remete a mar, entendeu? Uhum. Então ela é uma ferramenta de contexto muito poderosa. Você pode usar isso para N situações. Um mago. O que é um mago? O que é a primeira coisa que vem no mago? Um ser que controla a magia. Se você Sim. fazer uma bolinha, tá vendo? E você fazer uma bolinha com, sei lá, uma forma, um gráfico assim, ó. Um bagulho circulando a bolinha, tá ligado? Já vai parecer uma bolinha mágica, sabe? Uhum. Porque você vai começar a colocar coisas que remetem à magia, entendeu? Basicamente isso, entendeu? Ele serve como uma ferramenta para auxílio do contexto e trazer contexto na realidade. Porque Sim. até agora que isso aqui é esse aqui é um baú que estava no fundo do mar. Quanto mais eu deteriorar ele agora, mais tempo ele estava lá. Sim. Se eu quebrar ele, tira um pedaço aqui, ó, coloca isso aqui quebrado. Aqui tá faltando peça. Aqui tá assim, totalmente cagado. Começa a colocar ruído de coisas, ó, né? Começa a quebrar, tira um pé dele, por exemplo, tira esse pezinho aqui, ó, e aí deixa ele manco. Acho que não, aqui vai tirar um contexto dele. Inclusive tem que colocar o pé do outro lado pra dar. Nossa, e tem, tipo, muita possibilidade de coisas que você pode botar nesse baú pra mudar o contexto dele e adicionar Exato. mais ainda. Agora, com tudo isso aqui que eu coloquei, ó, todas essas brincadeiras, e se eu começar a quebrar o shape dele e colocar como se fosse aquelas crostas, sabe, de informação? Sim. Ó, coloquei umas crostas aqui. E se eu começar a colocar como se tivesse já criado vida? Corais, né? Corais, ó. Achei essa solução. Puta, coral, cara. Repete em outro lugar. Tô repetindo, porque é uma mensagem que eu falei, funciona. Então tô repetindo ela. E se eu colocar uns coraizinhos mais diferentes, assim, ó. Vindo daqui de cima, assim, sobrepondo. Exagerar, assim, essa sujeira. Né? Quebrar essas quinas que estão sempre durinhas, assim. E colocar uns buracos, como se tivesse gasto, sabe? Agora ele é um baú que estava no fundo do mar há muito tempo, entendeu? Uhum. Se eu começar a colocar mais informação, a gente começa a aumentar a história. E aí, é que a gente começa a colocar contexto. Cor também tem uma função. Se eu vier aqui agora e colocar cor dourada, por exemplo, ó, que ele vai juntar com esse azul, ele vai virar um verde, né, mano? Olha que bizarro. Sim. Ficou verde, mano. Virou verde, por quê? Porque tá dentro do azul também. Então a gente tem que pegar e trocar a cor, porque senão vai ficar verde. Teoria das cores funcionando aí. Olha isso. Tava verde, mano. Sim. De longe mistura, assim. Se eu colocar, ó, teste rápido de cor, colocar isso aqui assim, ó. E você tá vendo que eu não tô colocando bonito, né? Tô colocando feio. Ele é um baú que tem dourado. Porra, baú tesouro, cara. É um baú do tesouro, porra. Olha isso. É um baú do tesouro. E aí, coloco cores aleatórias, tipo uma parada de cor assim, cor de pele, coloco verde. Um verde mais escuro, uns musgos. Cores aleatórias, né? Tô testando aqui. É um baú do tesouro que tava no fundo do mar há muito tempo. Agora, se eu troco a cor do amarelo, mano, por exemplo, coloco um pratinho assim, ó, e coloco essa madeira mais velha ainda, ó, porra, é um baú. Você não vai pensar que é um baú do tesouro, é um baú. É, ficou mais pobre o baú. Eu mudei duas cores.
Sim. Você interpretou de outra forma, entendeu? Uhum. Duas cores te contou duas histórias diferentes, Sim. né? E se eu começar a colocar, por exemplo, vamos lá, vamos colocar como se ele tivesse assim, e essa partezinha aqui, ela fosse um azul bem escuro assim, e esse baú, mano, ele é um baú escurão também, tá ligado? E aí eu coloco uma luz assim, começa a desenhar com uma cor mais clara em algum lugar. Muito... Baú mágico. Então você conta várias histórias, entendeu? Muito maneiro. É muito massa, cara, porque você aprende o poder da ilusão, né? A gente tá sempre trazendo uma ilusão com o desenho. Então contar histórias, né, é muito ligado a isso. A você escolher quais as coisas que melhor contam aquilo que você quer contar. No meu caso aqui, eu contei a mesma mensagem, que era um baú no fundo do mar, só que com a cor eu contei de quem que era esse baú. Se era da realeza? Se era um baú mágico? De que era esse baú, tá ligado? Qual que é a melhor ferramenta? Realeza. No desenho eu poderia colocar ornamento, sabe? Só que o que é mais forte? Entendeu? O que é mais forte? O ornamento ou a cor? Cor. A cor contou muito mais nessa situação. Mágico. Dá até vontade de depois fazer um exercício assim, fazendo uns propzinhos, tipo baú, essas coisas. Vou fazer, inclusive. Porque eu tenho que tentar sair um pouco do primitivo que você falou. Eu ainda tô muito nele. Mas isso aqui é um exercício bem legal de design, sabe? Eu vou até separar aqui pra ficar bonitinho. Ó, é um baú que estava no fundo do mar. Os dois estão contando essa história. Caralho. Só que ambos estão contando duas histórias diferentes por conta da cor. Vou até fazer assim, ó. Só pra mim poder colocar um exemplozinho. Eu tava pensando nesse negócio de sobreposição e, tipo, quando eu pensava em sobreposição, eu pensava, tipo, o braço tá na frente disso aqui. Eu nunca pensei em sobreposição, pertencente à própria forma, sabe? Assim, tipo, não só no contexto daquele movimento que ele tá, sabe? Dentro da própria forma vai ter sobreposição. E evitar tangente. Legal. Esse exemplo ficou muito bom, basicamente. Nossa, muito bom.